Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Toda vez que eu vou a uma palestra ou algo assim, que tem um público, que tenha algum público, eu já fico muito admirado, né? Mas eu sei que em Caicó isso é bem comum, certo? Se orgulhem disso, porque não é todo lugar que a gente chega e encontra ainda pessoas... Tá legal a voz aí? Encontra ainda pessoas dispostas a ouvir, né? Dispostas a apurar a sua formação, e principalmente diante da grande concorrência que a gente tem hoje com os youtubers da vida, né? Que todo mundo sabe tudo, vai lá no youtuber e grava vídeos. Então, eu quero saber sobre isso, vai lá no youtuber e tá lá. Então eu fico muito feliz e muito surpreso, né, que pessoas da área da formação ainda se prestem a participar de palestras. Bom, primeira coisa, se Kátia me permite, eu queria fazer, antes de eu começar, eu queria fazer 2 adendos, senão eu vou esquecer, na fala dela, certo? A primeira eu estou com a impressão que minha voz está muito alta ainda. Tá não, né? Não, mas se não tiver, beleza. Primeiro, assim, eu queria dar ênfase, mas muita ênfase, que vocês não sei se vocês imaginam o quanto aquelas teorias de Lombroso fez sucesso na época. Cátia falou isso, fez bastante sucesso. Mas eu reitero, fez muito sucesso. Teve muita aceitação, muita penetração social. Por que será? Né? Uma teoria que classifica as pessoas já muito cedo, né? Ou então você tem cientificamente a prova de que alguém é criminoso por natureza. Adivinhe por que fez sucesso na época. Agora tem uma curiosidade, que talvez, né, as outras teorias sociológicas derrubaram a teoria de Lombroso. Por coincidência, assim, a grande maioria dessas pessoas analisadas por Lombroso eram pobres. Ele não achou um criminoso rico. Ele não achou nenhum perfil. Ele disse, olha, eu achei aqui um perfil, e esse era rico. Era de família nobre, né? Se achou, sei lá, foi exceção, ou escondeu, mas percebem. E em que setor, principalmente, que área da sociedade fez mais sucesso a teoria de Lombroso? Adivinha qual? Né? Na alta, nas classes mais altas, né? Que queriam justificar mais ainda, né? Associar, né, pobreza com criminalidade. Bom, a outra observação, né, que Kátia falou bastante na questão do onanismo, e ela figurou bastante a figura masculina. Mas, para vocês terem uma ideia, na época de Freud, né, quando ele começou a teoria psicanalítica, uma das causas que se pensava que era causa da histeria seria a masturbação feminina. A mulher, ela se tornou histérica porque ela praticou o ato da masturbação. Para vocês verem que o peso não era só para os meninos, né? Existia isso também com relação às meninas, e quando elas tinham problema de crises histéricas, eles associavam seguramente à masturbação, certo? Só uma observação. Bom, eu denominei a minha fala como loucura a clássica prisão, certo? Antes de começar, propriamente dita, eu queria que a gente observasse que a gente vive um paradoxo na nossa sociedade, né? E é um paradoxo que não é atual, já acompanha a gente com alguns séculos, 2 ou 3 séculos. O paradoxo é que a gente nunca sabe o que é normal, né? O que é ser normal. O que é considerado normal para a gente vive mudando o tempo inteiro, né? O que é normal varia de lugar para lugar. O que é normal varia de tempo para tempo. Se eu perguntar para vocês o que é ser normal, no máximo o que vocês vão me dizer, a definição, seria de alguém adaptada, né? Seria o ajustado,
alguém que está nos padrões, né? Ou seja, alguém que segue mais ou menos as normas sociais vigentes. Esse seria o normal. Mas quando a gente se pergunta o que é o anormal, a gente consegue ter uma ideia mais clara do que é ser anormal. Já pararam para pensar nisso? O anormal é aquele ou aquela que faz coisas estranhas. É aquele ou aquela que possui uma aparência estranha. É aquele ou aquela que diz coisas estranhas. Mas se não sabemos o que é normal, como costumamos identificar de imediato o que é anormal? É muito complicado a gente compreender uma coisa pelo seu negativo, né? Definir uma coisa pelo seu oposto, né? O que é água? Água é não fogo. Você não está dizendo nada, né? Está querendo dizer o que é a coisa pelo oposto da coisa. Mas a resposta é muito simples. O anormal é aquele que de alguma maneira incomoda. A gente sabe que há uma construção social proposital do que é ser anormal. Mas do que é ser normal fica sempre em aberto. O anormal é aquele que é sempre inconveniente. Porque o anormal, em geral, é aquele que não tem máscaras sociais. Pelo contrário, é aquele que desnuda as máscaras sociais. O anormal sempre nos tira do nosso lugar. Nos deixa sem jeito, né? Um lugar cômodo, um lugar de adaptação que estamos acostumados. O anormal é aquele que lança, é aquele que atira a nossa verdade na nossa cara. Seja ela uma verdade toda, ou seja ela uma meia-verdade. E entre os anormais historicamente conhecidos, hoje, né, Kátia trouxe aí uma sequência de anormais. Hoje, em especial, falarei do louco, né? A figura do anormal enquanto louco. Aquele que nos causa estranheza, nos causa repulsa, nos causa medo, mas ao mesmo tempo nos causa fascínio, né? No mínimo, nos causa curiosidade sobre a loucura ou sobre o louco, né? Bom, eu fui convidado pela professora Kátia para falar sobre essa obra aqui, né? A História da Loucura, e em especial os dois primeiros tópicos da primeira parte, né? Denominados Estutífera Navis e A Grande Internação, que é a segunda parte, né? Antes de tudo, gostaria de chamar a atenção para a obra em si de Foucault, né? Essa obra aqui, inclusive a questão ligada ao título dela. Originalmente, essa obra chamava-se Loucura e Desrazão, né? Folie et Déraison. E tratava-se da tese de doutorado de Foucault, que foi defendido na Sorbonne, acho que em 1961. Mas a obra original mesmo, ela foi lançada em 1961. Em 72, Foucault reedita a obra, né, e com outro título. Na tradução portuguesa, que é essa daqui, a gente encontra na capa simplesmente História da Loucura, que é como está aí. Mas é digno de nota que se vocês pesquisarem no Google História da Loucura, vocês vão encontrar várias obras, vários livros com esse nome. Tanto História da Loucura, como A História da Loucura, né? Por exemplo, eu posso destacar aqui a obra de Claude Quintel, né, que também se chama História da Loucura, né? E esse aqui é muito bom, por sinal. Volume 1 e volume 2. Então, eu chamo a atenção que o título original da obra de Foucault, em francês, não é esse. É História da Loucura na Idade Clássica. Então, esse nome Idade Clássica só vai aparecer aqui lá pela terceira página do livro. Deveria estar na capa. Vocês vejam que as edições francesas têm, né? É a História da Loucura na Idade Clássica. Foucault está deixando claro que se trata da Idade Clássica, certo?
E essa observação é muito importante para situarmos a obra, né? Pois não se trata de uma história propriamente dita. Trata-se de um problema bastante atual, né? Tanto da época de Foucault quanto da nossa ainda, né? Um problema muito contemporâneo, mas que Foucault resgatou algo do passado para explicar a obra. E que algo é esse? Responder a esse algo é ir de encontro justamente com o próprio método Foucaultiano por excelência. Uma análise do discurso voltado para uma genealogia e uma arqueologia do saber. O aspecto político e perverso do saber. Ou melhor, do uso do saber. O aspecto político do uso do saber. Praticamente a obra toda de Foucault vai se referir a isso, certo? Este algo é uma estrutura racionalizada, né, como tem aí, uma estrutura racionalizada de exclusão social bastante peculiar e específica. A história da humanidade é a história das exclusões sociais. Foucault está falando aqui de um tipo de exclusão social bastante específica e peculiar. Uma estrutura de exclusão bastante racionalizada, pensada. E que possui algozes e vítimas de histórias bem definidas, né? Quem são os algozes e quem são as vítimas dessa exclusão, certo? A professora Cátia falou que solicitou que vocês lessem antes, foi isso? Foi? Na disciplina, não é isso? Vocês leram? E gostaram? O que acharam? Do quê? Ele é bem mais denso do que os anormais, eu achei. Sim. Você tem que ler com dicionário e quando você vê as datas que eles citam, Isso. tem os eventos históricos que eles citam com relação à tortura, enfim, é tentar mesmo citando direto, porque senão você não consegue chegar a contextualização disso. Isso. Mas eu acho que a primeira decepção que a gente tem quando a gente começa a ler esse livro, né, que é o que causa mais, a maior causa de desistência da leitura do livro, é porque a gente começa a ler realmente procurando a história do louco. Vocês perceberam isso? A gente pensa que o personagem é o louco, mas não é. O personagem é o que fizeram do louco e como fizeram. Essa a grande questão. Que sistema é esse que o exclui e que o aprisiona? Esse que é o personagem principal dessa obra. É o sistema. O que Foucault chama de idade clássica, né, retomando um pouco a questão do título da obra, né, o que ele chama de idade clássica, de classicismo? É aquilo que em filosofia a gente vai chamar nisso na obra, certo? Nova visão de homem e de mundo, né? O homem passa a se ver de outra forma. É um período de negação do passado, né? Do passado antigo, do passado medieval. Os estudantes de história veem bastante isso, né? É um período de identificação mais com o futuro. Negação do passado, identificação com o futuro. E isso, na verdade, é o conceito de progresso. Progresso é identificar-se sempre com o futuro. Só o futuro presta. Nada de agora e nada do passado presta. Só o futuro presta. O que aconteceu lá, né, no passado e que determinou o presente? O que aconteceu na Idade Clássica que determinou esse sistema? A Idade Clássica, né, o classicismo, inventou o internato. Então, novo método e novo sistema, novo sentido de segregação social. Como eu já falei, a história da humanidade é a história das segregações sociais. Agora, estamos falando de um tipo de segregação específica, que não era única, claro, mas estamos falando do tipo de segregação dos internados, certo? Bom, essa sequência aí que eu acabei de falar, né? A Idade Clássica, de Foucault.
Idade Clássica que ele quer se referir, né? Ele está falando da modernidade, do iluminismo, século XVII, século XVIII, que o processo de formação ideológica dos internados começa aqui e se concretiza de verdade aqui, certo? Na forma de internados. A direção histórica, né, o resgate histórico que Foucault faz, Foucault era acima de tudo, um grande historiador, né? A gente repete isso na academia, que ele era rato de biblioteca, rato de laboratório, não, de arquivos, né? Principalmente de arquivos judiciais. Né? Ele realmente dissecou aquilo. Um dos grandes problemas da obra é talvez o excesso de citações que ele faz a várias obras. Ele é bastante erudito, certo? Mas é o método dele, tem que compreender. Né? Então, a direção histórica é essa, que ele faz na obra. Né? Idade Média, Renascimento, Idade Clássica. Ele para aqui, certo? Idade Contemporânea é o resultado do que aconteceu aqui. Na Idade Média, vamos encontrar o grande problema, o grande mal encarnado, a lepra, que teve como resultado solução os leprosários. No Renascimento, né, isso aqui eu vou tocar em cada um por um, certo? Depois, as doenças venéreas, e temos a Nau dos Loucos, mas a Nau dos Loucos não foi a solução para as doenças venéreas. Está aqui, mas vocês vão entender por que depois. Porque foi no Renascimento. E na Idade Clássica nós temos o grande mal, que é a loucura, e a solução, né? O rito de expurgação foi o internado. Bom, segundo Foucault, e podemos observar perfeitamente até nos dias de hoje, as comunidades humanas, de tempos em tempos, né, elegem a encarnação do mal, uma figuração do mal, né, e que tem caráter universal sempre. Né? Ou seja, é um ser, né, um tipo social, que é a causa de todos os males possíveis da sociedade. Ele só vai mudando. É o leproso, é o ateu, é o judeu, é o comunista, é o homossexual, é o miserável, algum tipo considerado anormal, certo? E cada tipo de encarnação do mal pede os seus respectivos ritos de excomunhão. O louco, em um determinado momento da história, representou a nova encarnação do mal. Ou seja, na Idade Clássica, o louco era a nova encarnação do mal. Mas bem antes disso, o leproso já ocupou esse lugar. Né? A história da lepra antecede a história da loucura. E não somente por uma questão cronológica. O sistema de internato da estrutura dos leprosários, um sistema de procedimento de exclusão bastante eficiente. Né? O próprio Foucault, quem leu, viu, mostrou a quantidade de leprosários que existia espalhado pela Europa. Né? Perder utilidade, né? Mas depois volta com toda a força. Não com o nome de leprosário, claro. Afora esse tipo de arquétipo do mal encarnado, a Idade Média nos legou, né, nos outorgou, principalmente as condições objetivas de encarceramento do outro. A Idade Média nos ensinou como encarcerar, né? De que forma? Que eram os leprosários. Né? Esse encarceramento físico. Os leprosários possuíram, de fato, um sentido médico. A finalidade do leprosário, de fato, era médico, era isolar pessoas que realmente estavam doentes ou eram consideradas fisicamente doentes. Né? Mas a gente pode imaginar que não só leprosos foram enviados para os leprosários. Né? Como um espaço maldito de encarceramento humano, né, juntamente com os calabouços naquela época, também servia como instrumento de segregação de pessoas indesejadas socialmente. Né? Por exemplo, inimigos políticos, inimigos religiosos, né, opositores religiosos, inimigos de famílias de nobre,
né? Um irmão que não queria que o outro irmão assumisse alguma coisa da família, mandava para o leprosário acusando ele de leproso, e assim por diante. Mas a regra realmente eram de pessoas que estavam doentes. No período denominado Renascimento, né, sim, então aqui, Idade Média, principalmente século XII, o que vai ser a encarnação do mal na Idade Média? O leproso, certo? O rito de excomunhão, segregação, sempre, e o local era o leprosário, certo? Aqui algumas poucas imagens, né, da época. Eu tenho a impressão até que muitas das imagens que se usam até hoje para construir a figura do zumbi foi muito baseado na figura do leproso, certo? Alguém com um corpo desfigurado, se decompondo, né, enrolado, vagando nas ruas, nos espaços, meio perdido. Eu acho que imaginariamente chegou aos nossos dias a figura do leproso como a do zumbi, certo? No período denominado Renascimento, né, século XV e XVI, a encarnação do mal foram, né, as doenças venéreas, em especial a sífilis. A sífilis devastou a Europa no século XV e XVI. Há historiadores, né, e cientistas de outras áreas que afirmam que quem trouxe a sífilis, quem levou a sífilis, aliás, daqui para lá, para a Europa, foi Colombo, né? Porque coincide 2 anos após Colombo retornar das viagens de descobrimento, né, 1495, 2 anos após começa uma infestação descomunal de sífilis, né? Essas histórias de que tudo que é ruim, não sei se vocês já perceberam, mas o europeu, tudo que é ruim veio de fora, nunca veio da Europa mesmo, né? Quem estuda a história vê bastante isso. Então eu também teria uma desconfiança se realmente a sífilis saiu daqui das Américas e foi levado para a Europa. Mas eu me baseei não só em pesquisa histórica, tem pesquisas bacteriológicas, né? Exumaram o corpo, enfim, compararam o tipo de bactéria e tal, e é mais provável que realmente quem tenha levado para a Europa tenha sido as embarcações de Colombo, certo? Bom, a primeira... tão logo a sífilis espalhou-se, né, de forma devastadora entre os exércitos italiano, francês, espanhol, inglês e austríaco, né? Chegou a matar mais até do que os exércitos adversários. A sífilis foi tão devastadora que ela matava mais até que o exército inimigo, né? É bom lembrar que o século XV, o século XVI é muito marcado por guerras, por conflitos na Europa, né? Tanto entre países quanto dentro do próprio país, da própria nação. E a gente sabe que guerras tem uma coisa que a gente tem contato com outra, é guerra, né? Então, foi esse contágio propiciou bastante a infestação da sífilis, né? E é interessante que os países jogavam a origem da sífilis, eles não sabiam que tinha sido Colombo, né? Então, isso é uma informação contemporânea. Eles imaginavam que era sempre o inimigo que trazia a sífilis. Então, por exemplo, os ingleses chamavam a sífilis de mal francês. Já os franceses chamavam de mal italiano, ou então doença napolitana. E assim por diante. Um ia jogando a origem da sífilis um para o outro, né? E como a doença era transmitida por via sexual, logo ganhou conotação moral religiosa, né? Como uma espécie de castigo divino. A excomunhão do doente da sífilis era dupla. Era uma excomunhão médica, real, como leproso, e uma excomunhão moral, né? Era o pobre coitado. Então, no Renascimento, com relação a isso aqui, a gente vai ter a encarnação do mal, as doenças venéreas, né? Só curiosidade, assim, eu sei que eu estou na universidade, mas
pode ser que tenha os mais novos, pode ser que não tenham muita noção do que seja doença venérea. Todos sabem? Principalmente os mais novos. É o que hoje a gente chama de DSTs. É porque eu dou aula para adolescentes, quando eu falo, eles não sabem. Né? Eles ficam meio assim, o que é isso? Venérea. Né? Aí quando eu explico, olha, vem de Vênus. Vênus era a deusa da sexualidade, então imagina que seja. Né? O rito de excomunhão, segregação, né, para variar, e uma das soluções locais eram as casas de saúde. Né? Nem sempre saíam vivos de lá. Aqui, como eu falei, né, o próprio Colombo, aqui são referências, viagens de navegação, e aqui alguns sintomas da sífilis. Por sinal, eu tenho sabido que a gente está com uma nova, não chega a ser uma epidemia, mas a sífilis voltou. A sífilis, de um tempo para cá, voltou bastante, principalmente em jovens. Né? Era uma doença que eu conheci pessoas que nunca, nem sabiam o que era sífilis, nunca tinha ouvido falar em sífilis. De repente, os relatos que eu tenho, fulano teve sífilis, sífilis, voltou bastante. Né? E coincidentemente, a AIDS estava dando uma trégua e a AIDS está voltando com tudo. Para mim só tem uma explicação. Qual é? O não uso da camisinha. Relaxou-se, né? Somente os mais jovens relaxaram com relação ao uso dos preservativos. Né? Então as doenças lá que já estavam esquecidas, né? Achavam que já tinha sumido da sociedade, volta com tudo. Entretanto, com relação à loucura, o Renascimento tinha, digamos, uma boa relação. No Renascimento, a loucura era considerada um saber, estava associada à razão. É muito importante a gente frisar isso, que a loucura estava ligada ao saber, ligada à razão, ligada à verdade. A razão, uma razão irrazoável, uma desrazão, o inverso da razão, mais uma razão. Na Renascença, haviam místicas e transcendências em torno da loucura. A loucura era um espaço em que nem todos poderiam ter acesso. Mas o louco também era usado como exemplo. Poderia ser considerado alguém que recebeu um castigo, né, por alguma desobediência divina. Aquele que procurou o que não deveria e onde não deveria. Há sempre um limiar entre saber muito e saber demais. É interessante que até hoje, né, a gente herdou esse pensamento de quem estuda muito fica doido. Vem desse tipo de, já essa herança, né, que associa saber demais à loucura. Pessoas que falam, que a gente percebe que tem um conhecimento vasto, que fala muito, que tem uma memória espetacular, isso é doido. Né? Pessoas que a gente até admira, mas a gente não gostaria de ser, porque a gente acha que é doido. Né? Então esse preconceito é histórico, certo? Já é renascentista, é aquele que acumulou tanto saber, ele quis saber de tanta coisa que a cabeça dele não aguentou, ele ficou doido. Mas de qualquer forma, é um doido sabido, é um doido inteligente, né? Pelo menos até o Renascimento era assim que eles percebiam. E para aqueles, a solução eram as barcas ou as famosas nau dos loucos. Né? Segundo Foucault, havia uma nau imaginária, né? Uma nau simbólica, realmente uma nau que era mais, foi inventada mesmo, uma nau imaginária, mas ele coloca que realmente existiu essa tal da nau dos loucos, né? Ou seja, uma nau verdadeira, uma nau histórica. Aqui nessa figura, a gente mostra um pedaço de um quadro de Bosch, em que ele vai retratar, é um dos mais famosos, né, da representação da nau dos loucos. Aqui também é outro quadro, eu não tenho certeza se é de Bosch, acho que é. Mas está retratando a nau dos loucos, e aqui também é outro quadro, outro pedaço de um quadro de Bosch, que a nau dos loucos está intercalada aqui com várias outras figuras simbólicas que ele quis retratar, certo?
mas Foucault diz que realmente existia um manual dos lobos, que em alguns países eles colocavam lobos em barcos e mandavam para longe, sempre com aquela figura de que o mar leva as coisas, né? O mar resolve. E, inclusive, alguns voltavam, né? O próprio Foucault coloca que tinha lobos que, depois de não sei quantos anos, voltavam para o mesmo país. Bom, o Renascimento, de fato, denota um fascínio com relação ao tema da loucura. E isso se exprime perceptivelmente... o outro aqui são imagens mais realistas, certo? Nas pesquisas de Foucault e em outras pesquisas, percebe-se que retrataram, de fato, as naus verdadeiras, né? As naus dos lobos verdadeiras. Sim, então, isso exprime perceptivelmente pelo tipo de literatura e arte da época. Por exemplo, só para citar alguns, o Elogio da Loucura, de Erasmo de Roterdã. O que eu quero dizer é que o tema da loucura era caro no Renascimento, né? Era valorizado no Renascimento. Eu sei que o texto de Erasmo de Roterdã é um ensaio, não é propriamente uma obra de arte, mas retrata a loucura, tem a loucura como tema. O famoso Don Quixote de la Mancha, né, de Dante Alighieri, né? Quem é que nunca ouviu falar aqui do Don Quixote? É da mesma época, do Renascimento. E também o Rei Lear, de Shakespeare, né? Os personagens principais, os protagonistas dessas obras, eram todos loucos, mas eram loucos que falavam verdades, mesmo com doses de delírios, mas eram loucos que falavam verdades. A loucura estava do lado da verdade. Era preciso ser louco para compreender, suportar e dizer a verdade. A antiguidade, né, só por analogia, jogou muito essa incumbência para os cegos. Não eram os loucos, eram os cegos. Quem estuda a história antiga percebe que a figura do cego era sempre aquele que sabia da verdade, né? Só o cego poderia enxergar a verdade. Está aí a analogia, né? Por exemplo, o próprio Homero era cego, né? Que é dito que escreveu a Ilíada e a Odisseia. O velho Tiresias, né? O cego Tiresias, que aparece em várias e várias obras da literatura grega. E o próprio Édipo, né? Que cegou-se, ficou cego por não suportar a verdade. Então, a relação de cegueira e verdade está para a antiguidade, o que a loucura está para o Renascimento, né? Falando em obras de arte do Renascimento, né? Na pintura, nós podemos encontrar Dürer, Bosch e Grunger. Não era para ser lento assim. Aqui, por exemplo, não estou entendendo nada disso aqui. Estou ficando louco. Bom, na pintura, né, nós temos aqui o Albert Dürer. Percebam os anos, né, de vida deles, a época. Ele era Bosch, era holandês, Bosch, né? Aqui é a obra, a Crucificação de Cristo. Percebam, né? Frisem aqui no olhar das pessoas que estão acompanhando Cristo. Ó, a afeição, veja. Aqui é outra obra de Bosch. Aqui é o Jardim das Delícias. Certamente você já deve ter visto várias imagens desse quadro, só que em pedaços. Se você colocar Bosch no Google, se procurar as obras dele, você vai encontrar vários pedaços dessa grande obra que é o Jardim das Delícias. Porque eles frisam mais partes. É como se fosse uma grande
uma grande narrativa em um bloco só. Então as pessoas isolam para explicar. A loucura está no meio aí, certo? Não é só a loucura visual, não, mas o tema da loucura realmente está nessa obra de Bosch. Esse aqui também é de Bosch, né? O tema da loucura está aqui inserido. Falando em onanismo, né? Então, a figura do louco é um dos temas principais das obras de Bosch, né? E além de Bosch, né, temos o Peter Bruegel. Vejam que é do mesmo século, é renascentista, né? Aqui é um pedaço de uma obra dele, não é o quadro inteiro, né? Eu só isolei para mostrar, né, a figura do louco, né? Esse aqui também. Enfim, o tema da loucura fazia parte, né, da admiração artística, seja na literatura, seja na pintura. Sim, a natureza da loucura era das trevas, mas ao mesmo tempo era um saber. Era um saber difícil, era um saber fechado, era um saber esotérico, mas era um saber. Apesar de tudo, ainda há resquícios nos nossos dias, né, seja na ficção ou na realidade, desses beatos, desses fanáticos religiosos, né, são todos loucos. Quem não lembra do Beato Salu, né, da novela Roque Santeiro, né, o próprio Antônio Conselheiro, né, alguém duvida que ele tinha problemas mentais, né, o personagem da novela que até está reprisando agora Cordel Encantado, né, eu acho que é Miguelzinho, né, o nome do personagem. Perceba que a loucura está associado ao saber e a uma religiosidade ao mesmo tempo, certo? É bom lembrar que a religiosidade e a loucura sempre andaram próximas, principalmente a religiosidade de matriz católica. Por que eu estou falando isso? Porque o protestantismo vai tratar da loucura de outra forma, certo? Eles vão dar outro tratamento a isso, né? Eles vão tratar pela via moral, até chegar nisso tudo que Kátia falou, certo? A loucura era um fato da alma, né? Poderia ser uma manifestação divina, poderia ser uma possessão demoníaca, enfim, se manifestava pelo espírito, não era um problema do corpo. Até o século XVI, até o século XVI, existia a razão e existia o além da razão, o acima da razão, né? Que era a loucura, como acabamos de ver. Até o Renascimento, até o século XVI mais ou menos, existia a razão normal, pessoas normais, e existiam pessoas que tinham algo acima da razão, uma supra-razão, digamos, que era o louco. De uma forma especial, a loucura estava associada ao discurso da razão ainda. Loucura como limiar da razão, como o inverso da razão. No século XVII, essa relação vai mudar drasticamente. E é isso que Foucault alerta. Inicialmente, na forma de uma oposição. Razão versus loucura. Ou é razão, ou é loucura. Não tinha mais como associar a partir do século XVII, certo? Até o século XVI estavam associadas. E depois a loucura como o inverso da razão, né? Não mais como o inverso da razão, aliás, e sim como o que está fora do discurso da racionalidade possível. A razão é excluída, a partir do 17, do discurso da razão. O século XVII preparou as bases racionais da modernidade, né? Um programa racional. E o século XVIII executou de fato esse programa, que é o iluminismo. Quem foi o principal responsável por tudo isso? O filósofo René Descartes. A partir de Descartes, o homem passa a se identificar com o pensamento, com a razão, com a consciência. E não com o sentir, com o desejar, com o crer.
e sim com o pensamento. É o eu razão, o eu consciência, o ser pensamento. Somos aquilo que pensamos e por que pensamos. O que garante a minha existência, para Descartes, o meu ser, o que garante o meu ser, é meu ato de pensar, é meu ato de estar consciente. E consciente de que estou consciente. É a consciência da consciência. Daí o cogito, né, cartesiano. Penso, logo sou. Cuidado, pessoal, que é muito comum confundir a célebre frase de Descartes, né? Cogito ergo sum, como penso, logo existo. É assim até que, inclusive, que tem nos livros. Mas no latino original é ergo cogito ergo sum. Eu penso, logo eu sou. Bom, mas existe alguma diferença entre ser e existir? Para Descartes, sim. E quem vai aprofundar isso mais atentamente no século XX é Heidegger. O louco seria justamente aquele que existe, mas não é. E não pode ser. O louco existe, mas ele não é. Para Descartes, não basta pensar, tem que pensar corretamente, dentro de um sistema metódico. E os loucos estavam excluídos disso, porque os loucos desobedecem a todos a qualquer método e qualquer expectativa. Ele existe, mas não pensa corretamente, se é que pensa. Delirar é pensar. A razão se identifica com a consciência de si mesmo. O louco seria aquele que, para começo de conversa, não teria consciência de si. Entende a jogada que acaba acontecendo na modernidade? O homem é identificado com a razão, com a consciência, com o pensamento. E o louco é justamente aquele que padece de problemas ligados a isso, afora o comportamento. Ele padece de consciência. Ele padece de pensamento. Ele não pensa direito. Aliás, talvez ele nem pense, para Descartes. O louco está excluído do circuito da verdade, da razão e da consciência. Em outros tempos, seria um excomungado do reino de Deus. Assim, dentro desse novo estatuto de ser, né, do que deveria ser considerado humano, os loucos não eram. Existiam, mas não eram. A loucura foi colocada numa região de exclusão, de exílio, a não razão, a não verdade, a não consciência. Não penso, logo não existe. Certo? O cartesianismo é baseado nessa premissa. É o eu razão, o eu consciência, o ser pensamento. Eu só existo porque eu penso. E o louco estava finalmente excluído disso. A loucura, como uma forma de desrazão, de pensamento perdido para sempre, foi excluída da economia da dúvida e da verdade. Não se trata de pensamento equivocado, e sim de não pensar. Não se trata de uma razão louca, como na Renascença. Na Renascença, sim, era uma razão louca, mas era uma razão. E sim de uma não razão. Os autores uns poucos autores que tentou abordar ainda a questão da loucura. Olha, duas coisas foram excluídas do programa iluminista: a loucura e a sexualidade. A loucura foi jogado para fora de qualquer possibilidade de discurso, e a sexualidade foi jogada para o âmbito moral. E naquela época, moral significava religioso. Digamos, a moralidade fora da religião ainda estava em construção, né? Então, o iluminismo não quis saber das questões sexuais e não quis saber da loucura. Um dos poucos pensadores da época que de alguma maneira, e de uma maneira muito forte, tratou desses assuntos foi Marquês de Sade, ou Marquês de Sade, certo? Adivinha o que aconteceu com ele? Ele passou mais tempo preso, trancafiado, no internato, do que solto, certo? As obras deles, para vocês terem ideia, são proibidas até hoje.
com toda a liberdade que se tem no Ocidente, com toda a liberdade que se tem na França, tem obras do Marquês de Sade que até hoje elas são proibidas, certo? Porque tratavam desses temas aqui. Para a Idade Clássica, o louco é aquele que não pensa, não tem mais consciência e acesso à verdade. Logo, não tem direito à voz, não pode responder por si. Desta forma, a loucura deveria ser banida e encarcerada. A internação, diz Foucault, é uma criação institucional própria do século XVII. O classicismo inventou, diz Foucault. A Idade Média já tinha criado uma estrutura física, que eram os leprosários. A Idade Clássica formulou o lastro subjetivo e moral e reutilizou aquela velha estrutura dos leprosários. Entre os séculos na Europa, em especial na França, na Inglaterra e na Alemanha, como a França, as workhouses na Inglaterra e as Sudhausen na Alemanha, certo? E dos médicos que se dedicaram ao tema da loucura, nós temos na França Philippe Pinel, e na Alemanha Wagner e Hill, Turk não era médico, não era propriamente um médico, era um filantropo, mas ele contribuiu bastante, inclusive financeiramente e fisicamente com relação ao tema da loucura na Inglaterra. É bom frisar que os leprosários tinham um propósito puramente médico, por vezes políticos, como eu falei, mas era uma exceção. Uma vez que o doente tivesse curado nos leprosários, que era uma coisa bem rara, porque a medicina da época era muito precária, eles tinham o direito de ir embora, certo? Era raro isso acontecer, mas se eles ficassem bons, por acaso, eles podiam ir embora, eles tinham esse direito. Na verdade, os que se curaram nos leprosários eram os que não tinham lepra. Porque naquela época o pavor era tão grande com lepra que qualquer coisa que saía na pele, qualquer erupção da pele, as pessoas já acusavam, e o nome é esse mesmo, acusar. Às vezes esses, como não tinha para a universidade, para os médicos, só foi mudando de nome, de mãos, casa de saúde, asilo, internato, hospício, manicômio, mas todos passavam. A partir daí, em nossa experiência contemporânea, a loucura é absolvílicos, hebefrênicos, paranoico, psicótico e outra porrada de nomes que existem. Muito obrigado, professor. Vamos abrir para as perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? É porque a Débora tinha feito uma pergunta em sala de aula. Aí, cara. Parabéns pela apresentação. Eu queria perguntar se dá para fazer uma comparação, além da parte do que você falou da nau dos loucos e tal, com os trens que levavam o pessoal para os festivais na cena. Se pode ser feita essa comparação. Foucault fala sobre essa questão simbólica da nau dos loucos. Assim, olha, apesar de realmente ter existido objetivo, não tinha nada de romântico nisso, mas ele tenta tirar o caráter simbólico disso, que é sempre de mandar para longe aquilo que é indesejável às nossas vistas, à nossa sociedade. Então essa coisa de colocar, não só os loucos, mas na história a gente vê vários tipos assim que, olha, coloque para... Bom, vou dar um exemplo bem recente. Os nordestinos, nordestinos que se digam pobres. Eu não quero ver nordestinos aqui na minha vista. Onde é que eu mando? Bota no ônibus e manda de volta. Eles não sabem nem de onde eram. Mandava, eles pensam que o Nordeste é um país, Aí, manda de volta.